É uma Constituição que durou isso o tempo todo e eu acredito que tem muito potencial ainda para reger a vida brasileira, porque ela soube captar o espírito do momento. A Constituição de 1988, ela surgiu quando havia uma grande vontade de liberdade. Depois de 20 anos, em 84, o povo brasileiro se mexeu, foi às ruas buscando o retorno das eleições diretas para todos os níveis do executivo e do legislativo. Houve uma frustração com a chamada emenda Dante de Oliveira, que era a emenda que propunha as eleições diretas para presidente da República. Houve uma grande frustração porque essa emenda foi derrubada no Congresso, não conseguiu a votação necessária. Mas aquela vontade de liberdade, aquela vontade de assumir novamente o controle dos destinos da nação, que a gente percebia que era a vontade do povo brasileiro, essa ficou. E ela influenciou esse momento da Constituinte, a própria criação da Constituinte e os termos da Constituição. Se a gente reparar, essa Constituição ela se preocupa muito com liberdades, se preocupa muito com direitos individuais, mas também se preocupa muito com solidariedade social, com direitos sociais. É uma Constituição que procura encapsular sonhos, e sonhos elevados, sonhos que a gente nunca perde, sonhos que as pessoas de bem sempre desejam. Por isso ela tem durado esse tempo todo. Ela, evidentemente, tem os seus problemas. Financiar esses sonhos nem sempre é muito fácil, mas ela tem se provado uma Constituição capaz de continuar a acompanhar as esperanças do povo brasileiro. Repara que a gente passou por várias crises que foram bastante marcantes, bastante sérias, e a continuidade institucional foi preservada. Então, tivemos 2 impeachments, tivemos crise de hiperinflação, inflação de praticamente 90% ao mês, tivemos momentos de crises de legitimidade dos poderes, e ainda assim a Constituição foi preservada. Se a gente reparar naqueles movimentos de 2 ou 3 anos atrás, em que as pessoas voltaram às ruas para se insurgir contra a corrupção, contra o desmando, contra pessoas que estavam no poder, mas não estavam representando o que a população desejava, há um detalhe bem interessante ali. As pessoas iam para as ruas, mas não pediam o fim da Constituição. Elas pediam a continuidade da Constituição. Um dos cartazes, um dos motes para os movimentos populares era contra uma emenda à Constituição que retirava poderes de investigação do Ministério Público. Então a população foi às ruas para defender essa Constituição. E por que isso? Uma Constituição com 30 anos, uma Constituição que os antigos chamariam de balzaquiana, é uma Constituição que ainda é jovem nas suas perspectivas de futuro, na sua energia que ela é capaz com a qual ela é capaz de contagiar a população. E essa energia está nisso, porque essa Constituição ela estimula, preserva e promove sonhos que são os sonhos de todas as pessoas que querem viver numa república. É óbvio que ela tem problemas, né? Desde que a Constituição foi promulgada, é comum que todos os governantes digam que é impossível governar sob essa Constituição. Ou porque o jogo político é mais complexo sob a vigência dessa Constituição, ou porque os gastos que ela importa são também mais avolumados. Mas tem sido possível adaptar, e eu acho que vai ser sempre possível, mantida a identidade da Constituição de 88, o eixo axiológico, os valores que ela quer promover, é possível fazer adaptação aqui e ali para o momento atual.
Um dos grandes méritos da Constituição de 88 foi reestruturar o controle de constitucionalidade. Esse controle de constitucionalidade permite que a Constituição permaneça atual, que os valores constitucionais que foram inseridos no texto, eles mantenham ao longo do tempo uma identidade com as aspirações do povo, que afinal de contas é o titular do poder constituinte originário. Então, o povo, o controle de constitucionalidade tem permitido, não só pelo modo engenhoso como ele foi concebido pelo Constituinte de 1988, mas também pelos desdobramentos, pelas adaptações que foram feitas depois, por meio, inclusive, de emendas à Constituição. Esse controle de constitucionalidade tem permitido que a Constituição permaneça atual. E nesse ponto vale a referência ao ministro Gilmar Mendes, que é o grande nome no erguimento desse controle de constitucionalidade como nós conhecemos hoje, não só pela sua participação na doutrina, como também como inspirador de projetos, de propostas de emendas, de projetos de lei que completam o controle de constitucionalidade, mas também pela sua atuação no Supremo, né, conferindo ao controle de constitucionalidade a sua máxima potencialidade. Então, esse conjunto de circunstâncias, o fato de a Constituição ela incorporar valores que permanecem atuais, ela incorporar princípios que são aqueles com os quais nós ainda nos identificamos, e pelo fato de ela ter uma certa maleabilidade permitida pelo controle de constitucionalidade e também por um processo de emenda que não é tão dificultoso como acontece em outros países. Nos Estados Unidos, a Constituição de 1787 já tem 27 emendas apenas, mas porque o processo de emenda à Constituição é extremamente moroso e complicado de ser levado a termo. No Brasil, esse processo, embora a Constituição seja rígida, esse processo não é tão difícil de ser implementado, de ser concluído, quanto em outros lugares. O que favorece que aqueles aspectos laterais da Constituição, aqueles que não dizem respeito diretamente com o eixo de conteúdo da Constituição, possam ser alterados, de modo que a Constituição ela vai ter mais emendas, não é um mal em si que ela já tenha mais de 100 emendas, é bom que ela possa ser emendada nesses aspectos que não são cruciais, para que os aspectos que são cruciais, eles permaneçam, para que eles não sejam abolidos. A nossa Constituição, ela permite aquilo que o Tommaso de Lampedusa, no livro do Leopardo, um livro muito interessante, o que o nobre da Itália, na época da unificação, dizia para os seus pares, que ficaram assustados com o modo como o personagem principal da história passou a lidar com a pequena burguesia da região, com os camponeses. Ele não estava mais na posição de arrogância, de superioridade que era habitual dos nobres com relação ao resto da população. E perguntar, mas que é isso? Se você já está se misturando com o povo? E o livro tem essa frase que é lapidar. É preciso mudar para que as coisas continuem como estão. A nossa Constituição tem um processo de emenda, permite também uma atualização hermenêutica que se encaixa nessa frase do Tommaso de Lampedusa. É preciso mudar para que as coisas continuem como estão. Mudar o quê? Aquilo que na Constituição não diz respeito diretamente com os valores essenciais da Carta. E para manter o quê? Que coisas continuarem as mesmas? Justamente essas, né? Esses princípios que inspiraram a escrita da Constituição, esses valores com os quais a população se identifica e que confere a vida já de 30 anos da Constituição de 1988. É isso, eu acho que nos 30 anos de Constituição nós temos muito mais a comemorar do que a lamentar. E eu só espero poder estar aqui para
comemorar também os 40 anos da nossa Constituição.